Será que é possível vender um carro na primeira visita do cliente na sua loja? Quais são as principais técnicas de vendas para você vender bem esse carro? Como é que você pode ter mais confiança na hora de apresentar o veículo, apresentar as condições comerciais e ir para o fechamento? Esse episódio aqui está recheado de dicas e técnicas para você aumentar o seu resultado. Então fica com a gente até o final, porque você vai sair muito mais bem preparado, muito mais bem preparada para vender um carro e rapidamente. Tamo junto? Roda a vinheta, vamos começar. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, no episódio de hoje vamos falar sobre técnicas de vendas para vender carros, meu amigo. Isso aí, serve para quem trabalha com venda de carro e para quem quer vender o próprio carro, né, Lê? Exatamente, serve também para quem vende moto, quem vende, cara, jet ski, barco. Eu acredito que para todo mundo que trabalha com automóveis, exatamente. E a gente trouxe um convidado mega especial. Nosso convidado nasceu em Porecatu, no interior do Paraná, e transformou uma paixão em um negócio inovador. Atualmente, morando em Londrina, ele é daqueles empreendedores raiz. Gosta de velocidade, de carro, de corrida, de estar com a família, de andar de lanche e jet ski, mas acima de tudo, gosta de fazer negócios. Conhecido pelos amigos como o CEO, ele é católico, apaixonado pelo Brasil e movido por desafios. Ele é CEO e sócio fundador da Vapt, a primeira franquia do Brasil especializada na intermediação de venda de veículos, que já cresceu quase 2.000% desde o início da rede e promete vender um automóvel seminovo em apenas 40 minutos. Seja muito bem-vindo ao Papo Vendedor, Ícaro Martins. Eu agradeço a presença, agradeço a oportunidade de estar aqui podendo falar um pouquinho sobre vendas de veículos e, como você falou, sobre venda de automóveis, né? É um prazer imenso e muito obrigado. É isso aí, tenho certeza que o papo vai ser rico, né? Ah, com certeza, vai ser emocionante. Mas Preparem-se. Hoje vocês vão descobrir as técnicas do CEO. Cara, como é que você... Até para contar rapidamente, para fazer uma introdução aqui, como é que você caiu em vendas? Cara, eu posso afirmar que eu nasci vendedor, que eu tenho dom de vendas, né? Assim, mas eu falo, como é que você identifica isso? Dom de vendas, significa que você já vai lá, vai tentar vender? Não. Você começa a perceber os traços da sua persuasão, os traços da sua liderança e como você resolve os conflitos, por exemplo, na escola, do pessoal que está com você. E o vendedor é aquele cara que ele resolve tudo, né? O vendedor é aquele cara que, no começo, ele tá rodinha de amigo, a rodinha de menina, ele é o cara que vai lá, convence todo mundo. E eu falo que uma das técnicas de vendas mais infalíveis que tem é: se penteie, se arrume, se prepare. Igual você vai flertar uma menina na balada e use os mesmos pitches, a mesma entonação, a mesma energia, que eu duvido que você não vende alguma coisa, né? Boa. Nota 10. Nota 10. Aí eu já quero começar a nossa primeira pergunta aqui. Quando um cliente entra em contato ou chega numa loja de carros, quais são as primeiras técnicas que você utiliza para conduzir a venda? Cara, a primeira coisa, o vendedor, seja pelo telefone, seja o contato direto com o cliente, ele tem que saber com quem ele está falando. Segundo passo, entender qual é a necessidade dele. O que esse cliente procura? O que esse cliente busca? Porque às vezes o cara quer comprar um Gol, mas o cliente liga empolgadão porque ele viu o Gol na internet. O vendedor, ele acha que ele quer comprar uma Ferrari, um Jetta, o que for, e vai naquele carro, no Jetta, e vai ver, não, mas só vim buscar o Gol. Então, se você não entende com quem você está falando, o porquê ele está ligando, o que ele está buscando em sua loja, esquece, a venda já começa errada. Vamos começar assim pelo telefone, né? Primeira coisa que o vendedor de carro tem que gostar é de prospectar. É de buscar oportunidades. É de tratar leads. O vendedor do passado, que é aquele cara que fazia mega feirões, por exemplo, em concessionárias, que gastava uma bala em marketing, e o vendedor ficava esperando o fluxo, isso não existe mais. Sentadão ali no capô do carro, né? Exato. Toda cidade do interior tem, né? A loja a rua que tem um monte de loja de carros seminovos, os caras tudo na frente da loja assim, fumando, né? 7 de setembro em Sorocaba. Como é que eles estão assim, ó? Fumando um cigarrão,
aquele barrigão pra fora. Então, assim, cara, não dá. Eu falo que o lugar de vendedor, ou é no telefone, ou é falando com o cliente. Tá. Então, o lugar de vendedor é na mesa. E se ele tá fora da mesa, exercendo o método TBC, tirando a bunda da cadeira, significa que ele tá demonstrando o veículo. Tá. Significa que ele está encantando o cliente em cima daquele carro. Então, basicamente assim, o cara que ele não liga, o cara que ele não trata os clientes que já passaram na loja, o cara que ele não entende o seu cliente desde a primeira ligação, ele tá fadado ao fracasso. Tá. Persuasão se encaixa a qualquer momento, em qualquer lugar, seja o canal de comunicação que você estiver tendo com o cliente. Chegou na loja, técnica infalível. Primeira coisa, vocês acabaram de comentar que os caras estão lá encostados no carro, que o cara tá numa posição que não é de guerra. Vendas é guerra. Relaxadíssimo. Relaxado, como é que o relaxado... Passivo. Eu falo, como é que o relaxado vai vender alguma coisa? Não vai. O cara, ele tem que estar bem arrumado, ele tem que ter uma postura boa, ele tem que estar com um hálito legal, ele tem que estar possivelmente uniformizado, mas se não estiver com uma roupa legal, que condiz com a realidade da loja, que condiz com a realidade do cliente que ele vai atender. Segunda coisa, o cliente quando chega, o bom vendedor, primeiro passo que ele tem que pensar se chama boas-vindas. Eu falo que as boas-vindas quebram 378 objeções. Por quê? O cliente muitas vezes nem entra numa loja porque a postura daquelas pessoas que estão ali, o posicionamento dela afasta. Ih, é picareta. Ih, não vai. E a gente sabe que no mercado do carro, graças a Deus hoje, muitas lojas de multimarcas evoluíram. Mas ao mesmo tempo a gente entende que para a maioria da classe C, por exemplo, ou para pessoas que até evoluíram, nunca compraram um carro 0 quilômetro. Por quê? A concessionária é um grande muro que ele pensa, não é para mim. O que faz com que aquele cliente chegue até ele, até aquela loja? É uma campanha de marketing, onde vai gerar um lead, onde aquele vendedor vai gerar a oportunidade de trazer aquele cara a conhecer um carro 0 quilômetro. E muitas vezes um carro 0 quilômetro sai muito mais barato comprar, muito mais barato financiar, é muito mais fácil negociar do que até mesmo um seminovo. Mas essa barreira é o que afasta o cliente. E ao mesmo tempo, na questão das lojas multimarcas, o posicionamento dessas pessoas também afasta. Então, qual que é a postura que esse cara tem que estar para dar umas boas-vindas? Primeira coisa, braço para trás. É igual soldado mesmo. Tem que estar ali peito aberto, braço para trás, cabelinho acertadinho, barbinha ajeitadinha. Por quê? A hora que o cliente chegar, ele estende a mão. Olá, seja bem-vindo à loja tal. Olá, seja bem-vindo a uma nova experiência. Olá, seja bem-vindo à nova realização do seu sonho. Tá. Pô, o cara olha aquele... A hora que o cara tem essa recepção, ele já sente, eu tô no lugar certo. Eu estou falando com o cara certo. Segundo passo, eu preciso pesquisar o meu cliente. Quando começa essa pesquisa? A partir do momento que eu peguei a mão. O cara, obviamente, ele veio comprar um carro. Obviamente, ele veio trocar um carro. Ou ele veio fazer uma reclamação do vendedor anterior. Né? Mas falando de venda, ele foi lá para comprar um carro. Então, aquela frase, posso te ajudar? Em que posso te ajudar? Isso não existe. Oh, que legal. Tudo bem? Como é que vai? Seja bem-vindo a uma nova experiência. Qual é o seu nome, senhor? Leandro. Leandro. Ô, Leandro, que bom tê-lo aqui. Eu tenho certeza que você hoje vai escolher o seu novo carro e eu vou ser a pessoa que vai te conduzir para isso. Vamos tomar um café? No ir tomar o café, eu já tenho que saber se o Leandro é casado, se o Leandro, se não for, se ele separou por quê, se ele tem filho, religião, futebol, o que ele trabalha, por quê? Eu já estou construindo o processo de neutralizar as objeções e o processo de me camuflar no cliente. Você é pedreiro? Cara, Leandro, que legal. Você é pedreiro? Cara, você acredita que caiu o muro na minha casa? E se a gente fechar negócio, com certeza eu vou te ligar pra resolver, porque tá difícil de achar pedreiro, né, Leandro? E o Leandro falou, porra, já vou fazer negócio com o cara também, né? O Leandro tem filho? Cara, eu tenho 3 filhos. O Leandro é dentista? Cara, meu dente tá doendo. Assim você vai construindo uma relação com o cliente. Outro ponto muito importante de relação, de pesquisar, de se aproximar, de se camuflar. Nem todos os clientes serão tão abertos inicialmente. Tá. Nem todos os clientes gostam de toque. Nem todos os clientes querem ser tocados. Nem todos os clientes vão chegar abertos. A maioria deles vão chegar fechados. Porque ele sabe que você vai querer vender, né? E o que ele acaba se fechando, porque acha que ele vai ser passado para trás. Então essa abertura, essa construção
dessa troca de experiências. Tenho filho, eu tenho filha. Sou dentista, eu tô com um dente estragado. Sou dentista, eu tenho um amigo dentista. Quando você vai fazendo essa estratégia de gerar conexões que fogem da negociação, é o que o cliente vai se abrindo cada vez mais, que no final te leva a você dar um abraço no cara e ele ficar feliz da vida com o seu carro novo. Então, vamos lá, entendi o cliente, pesquisei, abordei positivamente, já sei quem ele é, já sei o que ele faz, já sei qual veículo ele está buscando, já sei o motivo pelo qual ele está buscando trocar o veículo. Muitas vezes não é simplesmente por um sonho, às vezes ele está tendo que dar um downgrade, porque o carro que ele tem está fora do que ele pode ter naquele momento, ele quer pegar um carro mais barato. Às vezes ele tem um carro mais caro, ele quer um utilitário. Então nem sempre aquela situação que ele está ali de troca significa que é um carro para lazer. Então, quanto é importante você entender qual é a necessidade do seu cliente. Qual é o carro que irá atendê-lo para a nova fase da vida dele, né? Depois, o próximo passo é muito simples. Ofereço uma demonstração envolvente. Como que eu vou oferecer uma demonstração envolvente? Primeira coisa, eu já sei se ele gosta de correr, se ele quer segurança, se ele quer Jetta, se ele quer Gol, se ele quer utilitário. Eu já sei pelo qual aquele carro, o que aquele carro vai representar na vida dele, né? Então eu começo a despertar o sonho. Olha, Leandro, você falou que queria uma caminhonete, eu tenho 3 aqui que vai atender a sua necessidade, que você vai poder carregar os seus insumos do seu sítio, os seus restos de obra, as suas máquinas de obras, as suas bicicletas. Eu já tenho aqueles carros que vai te atender. O que você só vai precisar definir é questão de espaço, questão de cor, questão de ano e modelo. Vamos até esse carro? Primeira coisa, 360 graus. Você precisa girar em volta do carro e explicar cada detalhe daquele carro, seja 0 km ou seja seminovo. Para que o cliente entenda, o ponto visual dele fique claro, né? O carro que você está vendendo para ele em detalhes. Segundo passo, é a hora de você fazer a apresentação interna, né? Olha só esse banco de veludo, olha só esse banco de couro, olha só esse banco de tecido altamente conservado, que era o que você estava buscando, você não gosta de couro? Não, olha só esse couro muito conservado, cara, o carro é 2013, mas olha esse couro, que coisa mais linda. Olha os detalhes da porta, olha só essa porta aqui, você pode perceber que esse carro não foi muito rodado, porque ele não tem detalhes de unha, não tem marcas de expressão no carro que comprovam ao contrário, né? Depois disso, você coloca ele primeiramente no banco do passageiro, para que ele tenha a sensação da esposa. Como a sua esposa vai se achar sentando aí onde você está? Olha só como é que vai ser a sua vida a partir de agora. Vale a pena agradar a patroa, Leandro? Sempre. E a patroa, quando invoca com o carro, você vai ter que vir trocar aqui de novo, não vai ser culpa minha. Então é você que manda. Entende? Eu já começo a despertar o sonho. Eu já tá imaginando a esposa feliz. Depois eu vou para onde eu vou para trás. E seus filhos? Você acha que esse espaço aqui é condizente? Mas tem uma técnica muito importante aqui. Nesse momento, quando você vai mostrar a traseira do carro, nem sempre ela tem o espaço necessário. É verdade. É a hora que você saiu do banco, você já puxa o banco pra frente. Pra quê? Pra dar a sensação de que o carro é mais espaçoso. Claro que você não vai pôr lá na frente, mas você dá uma puxadinha nos dois, já puxa. E o vendedor, ele tem que ser também... Dois ganchinhos. O vendedor, além de tudo, não só povo, ele tem que ser artes cênicas, que fala que ele tem que ser quase um acrobata, né? Ele puxa de um lado, puxa de outro, pum, já deu o espaço que eu precisava. Ah, mas por que você puxou? Não, porque eu sou grande, minha perna é grande. Olha só, pra sua vai ficar bom. E geralmente é o que as pessoas fazem. Depois disso, você coloca ele pra sentar atrás. Olha a sua família. Como é que vai ficar com seus filhos? Olha o conforto, olha a segurança. Olha o cinto de segurança. Tem Isofix? Né? Hoje em dia nós estamos na era da segurança. Tem airbag? Tem airbag lateral, tem airbag em cima, na coluna, enfim... Todos esses detalhes que enriquecem a segurança da família tem que estar. Em terceiro passo, você já está encantado pela esposa, encantado pelas filhas. É hora de colocar com as mãos. Chegou a sua vez. Chegou a sua vez, Leandro. Olha só este volante com acabamento em couro. Olha só esse volante, que esse aqui não tem acabamento em couro, aquele de plástico. Olha só esse símbolo da Volkswagen. Esse poder que reflete nos seus olhos. Olha o multimídia. Né? Olha o multimídia, olha o som. Às vezes não tem som, mas aí você vai fazer aquela regulagem extrema para dar um pouquinho de qualidade. Olha a qualidade desse som. Só não aumenta demais.
Mas, cara... Mas tem um sonzinho, dá pra... Tem o sonzinho, né? Te agrada esse som? Me agrada. Depois vem a hora do quê? Da partida. Tum. Quando o cara dá a partida, ele já tá com a mão no volante, você fecha todas as portas, liga o som, o cara fala, ai meu Deus, é tudo que eu quero. Né? É tudo que você tava buscando. Esse carro está atendendo às suas expectativas? Está sim. E a cor? Ah, não gosto de prata, gosto de preto. Ferrou tudo. Né? Mas por que você não gosta de prata, que é um utilitário preto? Ah, eu gosto de preto. Ah, cara. Pra deixar do lado da obra o preto? Exato. Vai sujar, hein? Tá vendo como ele pegou rápido? Com a pesquisa ele já entendeu que se ficar na obra preto, imagina aqueles prédios que derruba tudo em cima, o preto não tem como fazer. E o prata, para você que busca um carro utilitário, ele é um carro que talvez não te agrade a cor. Mas já imaginou um filme espelhado, uma roda escurecida num tom grafite? Vai ficar linda. E é onde você começa a construir também, neutralizando as objeções do que aquele carro vai trazer para você. Então, fiz uma demonstração envolvente, pesquisei meu cliente. Ó, primeira letra A, abordagem positiva. Segunda letra P, pesquisei o meu cliente. Terceira letra O, eu ofereci uma demonstração envolvente. Conseguem perceber que eu estou construindo aqui uma passagem? Que eu estou iniciando aqui, que eu vou terminar, no final vocês vão entender onde? Sei vender aquele carro, entendo quais são os detalhes daquele carro. Conheço o produto. Conheço o produto. Entendo quais são, mais do que conhecer, é entender ricamente os detalhes que podem ser pontos de objeção. Por exemplo, espaço, por exemplo, segurança. Segurança em que quesito? Numa curva, por exemplo. Às vezes tem um carro que, por exemplo, a EcoSport tinha em cima do carro que ela capotava, né? É. Mas um cara que sabe dirigir EcoSport, ele nunca capotou. Exatamente. O que o cliente tem? Ninguém quer matar ninguém. A gente quer fazer felicidade, transformar aquilo em um sonho. Porém, nós temos que trazer o cliente para ele entender que, se você quer uma EcoSport, beleza. Ah, mas ela não capota? Olha, existe um risco sim. Mas se você busca um carro como esse, significa que você não gosta de correr. Exato. Significa que você tem preza pela segurança e respeito os limites de velocidade. Ah, sim. Então, dentro desse argumento, dentro dessa situação, com certeza você não vai ser impactado. Depois disso, eu vou para quê? Neutralizar as objeções. Vamos lá, Leandro. Essa aqui te serve? Ai, cara, tô em dúvida da cor. Vamos fazer o seguinte, vamos lá tomar mais um café? Aí você sai de novo da negociação. Mas, cara, conta pra mim, o que você carrega lá atrás? Conta pra mim, né, fora disso, seus momentos de lazer, como é que vai ser esse carro pra você? Onde você vai andar? Eu tô construindo novamente informações para que eu possa sentar com ele na mesa e começar uma negociação e neutralizar as objeções em cima de toda a construção anterior. Tá. Partindo disso, o cara já sente, pô, mas esse cara me entende. Pô, mas não tem o que eu falo para esse cara, que ele não consegue trazer algo positivo. Mas isso é o quê? As informações que você está extraindo através da persuasão. Através de entender o cliente. Através de entender a necessidade dele. Neutralizei as objeções, veio a hora do que? Ah, mas eu tenho que falar com a minha mulher. Ah, Leandrão, falar com a mulher e o sonho dela, como é que... O que você prefere? Quebrar todo o sonho? Você é um cara de surpresa? Não sou de surpresa. Mas, cara, será que seu casamento não tá precisando de uma surpresa? Sua mulher sabia que você vinha aqui? Sabia. Sua mulher sabia o carro que você estava procurando? Sabe? Então, qual que é a dúvida? Você andou no carro e gostou. Você entrou no carro e gostou. Ah, tá, desculpa, viu, gente? Pessoal, eu esqueci de falar do test drive. Ué, demonstração envolvente? Faz parte da demonstração envolvente. Mas assim, você só não falou o test drive ele tem que ser emocionante. O que é um test drive emocionante? Quando você conhece o seu produto e até onde vão os limites dele, você consegue extrair o máximo daquele test drive, o que faz com que o seu cliente tenha o máximo de sensações dentro daquele carro. Primeira coisa no test drive que eu sempre fazia era o quê? Começava o test drive. Então, eu sabia a curva que eu tinha que virar, eu sabia onde eu conseguia frear, eu sabia onde eu conseguia deixar o cliente com medo. Porque aquele medo demonstrava segurança, aquele medo demonstrava que era o carro do sonho dele, que de um momento de dificuldade, aquele carro ia atender. Depois que eu passava por esse meio trajeto, agora é sua vez, Leandro, vem cá. Vamos lá. Sente esse carro. O Leandro já estava tremendo tanto que eu já não tinha mais isso, porque ele vai dirigir devagarzinho.
O problema é se fica empolgado. Então, o que eu falo? Até esse ponto que a gente está demonstrando, que a gente está pesquisando, tudo é muita emoção, tudo é muita conexão. Tá. Como é que eu vendo mais? Me conectando mais. Como é que eu vendo mais? Entendendo melhor o meu cliente. Como é que eu vendo mais? Entendendo melhor a sua necessidade. Como é que eu vendo mais? Sendo resiliente com a necessidade. Como é que eu vendo mais? Tendo empatia. Como é que eu vendo mais? Fazendo com que aquele cliente sinta que me conhece há 10 anos. É igual eu falei, quando você vai lá na balada, cara, você tá lindo, você se arruma, se perfuma, você se embeleza, você vai igual um leão, né? Você olha todas aquelas meninas assim, daí você vai mirando, aquela aqui. Aí você vai, olá, tudo bem? Eu sou o Leandro, né? Meu Deus do céu, eu não tenho paciência com essas coisas. Os caras é uma resenha, velho. Conta história, o que eu faço, É meia-noite contando a história da vida um do outro. Pra mim, fala, não quero nada com você, não. Aí você vai de novo para outra. Então pensa, se o vendedor coloca o mesmo tanto de energia e cuidado que ele tem com ele mesmo, que ele faz esse pitch de venda voraz na balada, ele faz isso com o cliente e não desiste, ele vai ter muito sucesso. O problema é que a maioria dos vendedores acha que vender carro é simplesmente pegar o cliente, abrir as portas, fechar a porta, ficar com medo do cliente fazer test drive. Eu não compro porque eu não ando. Boa. Eu não compro porque eu não sinto. Eu não compro porque eu não consigo saber o que ele vai me entregar. E o cara fica com o carro lá na garagem porque simplesmente tá com preguiça, às vezes, de fazer manobra no showroom, de tirar um carro, tirar outro, para poder tirar aquele carro pro cliente andar. Quantas vezes eu tirei carro 0 km de dentro do showroom pro cliente andar? Eu já cheguei a estar em feira, a loja tava tipo a 7 km da feira que eu tava, e o cara queria andar num Sentra. Eu peguei a caminhonete, que era uma feira agrícola, eu fui lá na concessionária, abri a concessionária, tirei o Sentra 0 km de lá, lavadinho, levei na terra e pus o cara andar. Pergunta pra mim se ele deixou de levar. Ele levou, porque eu atendi, primeira coisa, a expectativa dele. Eu superei a expectativa dele. Ele jamais imaginou que, no caso ali, eu era um gestor, iria fazer isso por ele. Ele jamais imaginou que o vendedor ia colocar um carro 0 km na terra. Lavou, tá novo. Às vezes as pessoas ficam com tantos cuidados e não pensando no cliente, na necessidade do cliente, no encantamento do cliente, que a venda não acontece. Depois disso, é a hora de tomar a iniciativa e fechar a venda. Eu começo com perguntas abertas e vou tomar a iniciativa para fechar a venda com perguntas fechadas. É a hora de, te atendeu? Te satisfaz? É isso que você estava buscando? Sim. Sim. Então, parabéns. Eu sempre fazia assim, ó. Vou até fazer aqui assim, ó. Leandrão, parabéns. Você acabou de comprar seu carro novo. O cara, né? O cara tremia tudo assim. Ele fala, meu Deus do céu, o que é isso? Cara, e aí? Peraí. Você que está ouvindo esse episódio, vale a pena você pegar e ver no YouTube essa demonstração aqui do Ícaro. Vale, porque, cara, aí o cliente fala assim, mas o que eu vou ganhar? Eu geralmente olhava assim, um abraço do gerente. O cara, meu! E eu ia dar um abraço do cara, porque o cara queria tapete, PVA, isso, filme, enfim, né? E outra coisa que é muito importante também, teatro de vendas. Dentro do local de vendas, que você tá ali junto com o seu time, que você tá num local de, assim, o ambiente de vendas, você tem que ter movimentação, mas não é só com o cliente. O cliente tem que sentir que você, vendedor, está ali lutando por ele. O que eu falo pra você? Cara, quanto quer pagar? Exemplo, é 50. Cara, só tem 45. Eu não consigo. Eu consigo tentar aqui um 49, 49,5. Não, mas eu não tenho. Olha, eu não consigo, Leandro. Mas eu garanto pra você que aquele gestor que tá ali, eu vou lá, vou brigar por ele, por você. Mas assim, eu vou dar meu máximo. Mas se ele não fizer, meu irmão, eu garanto pra você que você tá fazendo um excelente negócio. É hora do teatro de vendas. O gestor já sabe o que isso vai acontecer. Ele vai lá e fala, cara, tô com o cliente ali, ele quer fechar, o valor tá aqui, e vai gesticular, vai se mexer. Se o cara não tá, vai pegar o telefone, ele vai fazer aquele escândalo dentro da loja, né? Positivo, porque o cliente tá lá, porra, o cara me conhece. Tá brigando por mim. Eu vou arrumar o muro dele, eu vou arrumar o dente dele, ele tem filho, eu tenho filha, ele tem filho, eu tenho filho, vai que eles casam. Né? Eu posso contar com esse cara o resto da vida. O cara tá assim, achei, cara, fui, eu consegui 49. Não, mas não tem, só tenho 45. Cara, consegui 49. Você viu a briga que eu fiz por você. Agora, se você recuar e não fechar, aí vai ficar ruim pra mim, né?
Que vendedor que sou eu que te dei o melhor atendimento que você, a partir de hoje, só vai comprar carro comigo. E a gente tá discutindo aqui por causa de 4 mil. Liga pro seu tio, liga pra sua tia. 4 mil você dá um jeito. Passa a diferença no cartão. Passa no cartão. Se precisar financiar, a gente financia, já deixa um pouco de dinheiro no seu bolso, né? Só que aí que tá. Essa movimentação não vai acontecer só uma vez. A gente sabe que dá pra chegar em 47. Porém, vendedor bom é vendedor que dá lucro. Boa. Né? Quando chegava parente na concessionária pra comprar carro comigo, os vendedores vinham falar assim, cara, é seu tio. O que eu faço? Rentabiliza. Cara, rentabiliza. Ué, quem tá pagando meu salário é o dono do estabelecimento, irmão. Como é que eu vou trair o cara que paga meu salário, sendo que o meu parente tá lá comprando porque ele acha que vai ter vantagem? Lógico que a gente vai dar o melhor, vai selecionar um carro melhor, mas assim, rentabilidade é o que faz uma empresa estar de pé. Rentabilidade é o que traz meu salário. Eu tenho que ser leal e fiel a quem? Ao dono. Né? Então, basicamente, essa era a minha frase. Rentabiliza. Que interessante, que interessante. Agora tem um quesito aqui que eu queria bater com você, que está mais atrelado à mentalidade, né? Que dicas você daria para o vendedor que ele precisa construir mais confiança nele, mais confiança na venda? Primeira coisa, o vendedor que confia, ele tem que entender o que ele faz e o propósito daquilo. O vendedor que confia, ele conhece cada etapa, cada detalhe, não só de produto, mas sim de processo, né? As pessoas costumam achar que vendas é igual antigamente. Hoje em dia não é o vendedor malandro que vende, é o vendedor honesto. É o vendedor que, usando técnicas e processos, ele consegue construir a venda e fazer com que aquele cliente se sinta satisfeito e seguro. Não tem somebody love mais. Eu vou para os Estados Unidos, às vezes você quer comprar, sei lá, um tênis, um óculos, seja o que for, a primeira coisa que eu faço é eu pego o aplicativo e pesquiso o preço no Brasil. Até porque nos Estados Unidos não tem esse negócio de vendedor como aqui, né? Os caras, você entra lá, eles te demonstram e você leva se quiser. Mas mesmo assim eu procuro. Por quê? Se eu tô lá, eu tô para ter vantagem comercial, vantagem de valores. Então, você tem que entender do que você faz, o propósito da empresa, o propósito pelo qual você se tornou vendedor. Eu falo que vendedor que não tem confiança, vendedor que não tem energia, não tem resultado, é porque não nasceu para vender. Porque o vendedor que ele é sedento por vendas, ele é sedento por dinheiro. Ele é sedento por resultado. Eu, no meu primeiro mês de Ford, eu trabalhava num projeto que chamava BDC. Business... Nem lembro a nomenclatura, mas basicamente eu recuperava os carros dos outros. Tá. No primeiro mês eu fiquei em primeiro lugar de vendas. Da rede. Como? Eu já tinha vendido carro? Não. Tinha vendido Ford? Não. Tinha andado de Ford? Eu acredito que não também. Ah, não, eu andava na belina do meu pai lá atrás. Né? Não tinha. Porém, eu passei pelo treinamento inicial, porém eu comecei a fazer o look around. Olhar ao meu redor, visão 360, entender o que os vendedores faziam. Como eu sempre bati meta, sabendo o que os melhores estavam fazendo. Sabendo por que o melhor era o melhor. Então, eu colava nos caras, ia conversar com os caras, ia entender. Persuasão. Eu tava pesquisando, tava entendendo que era aquele cara e tava me camuflando naquele cara pra ele, vou ajudar esse menino, né? Mas, normalmente, ele sabia que eu queria ser o primeiro lugar, logo de cara. Então, basicamente, o que a gente fazia? Tudo que saía da loja, a gente ligava e recuperava pelo telefone. Cara, técnica de telefone. Cliente atende telefone 10 da manhã? Não. Cliente atende telefone 3 da tarde? Não. Cliente atende telefone antes das 8, na hora do almoço e após as 18. O maior índice de taxa de atender e converter e conseguir falar com o cliente é fora do expediente de trabalho. Estamos aqui agora. A gente consegue atender telefone? Não. Aí o Ícaro liga lá pro Leandro. Ô, Leandro, tudo bem? Como é que vai o Leandro no meio do podcast? Cara, o carro tá aqui te esperando. Mas, Ícaro, eu tô aqui no podcast. Mas, cara, posso falar um minutinho? Chato. Chato. Importuno. Cara, Leandrão, qual que é o melhor horário para falar com você? Olha, eu posso falar com você às 18h30. Leandro, às 18h30 eu vou te ligar. Porque eu tô preocupado com a venda. Eu tô preocupado em pagar os meus boletos. Eu tô preocupado com o meu resultado. Mas a maioria dos vendedores, às 18h30, né, eu já saí da empresa. Pô, saiu da empresa, negão? Então você não quer vender.
Né? Vendedor que é vendedor não tem hora pra... Quer dizer, ele não tem hora pra entrar e não tem hora pra sair. Não tem hora de almoço. Eu falo, quem quer almoçar, tem hora pra entrar e sair, vira funcionário público. O cara que quer vender, ele tem que entender qual que é o momento de falar com o cliente. O cara que quer vender, ele tem que entender qual que é o momento, qual que é a maior taxa de conversão que gera oportunidades. O que o vendedor, a primeira coisa que ele tem que gerar? Oportunidades múltiplos. 1 vezes 1 dá quanto? 1. Você consegue converter alguma coisa com 1? Não, né? Ou sim. Uma pergunta bem interessante para vocês aqui. Quantos clientes eu preciso para vender 10 carros? Às vezes 1 também. 1. Boa resposta. Por quê? Pode ser que esse cara precisa comprar uma frota. Pode ser que esse cara vai trocar os carros da família inteira. Eu preciso de um cliente para vender 10 carros. Mas na maioria dos vendedores eu falo assim, eu preciso de 30, preciso de 40, preciso de 50, preciso de 60. Mindset travado. Cabeça limitada. Porque ele está acostumado a ser um atendente, não um vendedor. Ele está acostumado a ser um atendente, não um cara que enxerga e pesquisa as necessidades. Essa é a parada. Então, quando o vendedor ele está predestinado a ter sucesso, a ser campeão, a ser o primeiro lugar e a escalar em vendas e ganhar dinheiro que muito médico, muito engenheiro jamais vai ganhar, ele dá o seu máximo. Médico estuda quantos anos? Médico trabalha quantas horas? Para ganhar um bom salário. Por que o vendedor que não estuda, que tem uma carga horária baixa se for pensar no Brasil, o cara quer ir embora às 6, almoçar 2 horas e entrar exatamente em vez de 8h30, 9 horas, entrar 8h10, 8h20, 9h10, 9h20. Como é que você vai ter sucesso desse jeito? Primeira coisa, você tem que ter sucesso consigo mesmo. O seu tempo você tem que cuidar. Vendedor que não se cuida, que não cuida da sua aparência, que não cuida do seu cheiro, que não cuida da sua estética, esse cara já é um vendedor derrotado. O cara não tem empatia. Olha que barbona bonita, ó. Olha o cabelo desse cara, velho. Olha aí. Não é? Tá ajeitado. É assim que é o negócio, né? É o forte dele. Ele, embora, antigamente, concessionárias não deixavam você ter barba. Como é que eu ia falar pra esse cara não ter barba? Ele não ia trabalhar lá. Não ia trabalhar lá. Não é verdade? Ia Só trabalhar na Harley Davidson. Lá é uma fora. barba bem cuidada. Vou contar aqui pra vocês que estão nos ouvindo. Ele penteia a barba. Aqui, ó. Olha lá. Sente a crocância. crocância, boa. E ele tá aqui só... Vai você ver que Oi, interessante. Você sabe, eu tenho uma história interessante de vendedor sem confiança. Né? Eu tô nesse momento de trocar de carro. Até por isso que eu fiz aquela pergunta nos bastidores pra você. E eu entrei, eu tava pesquisando, fui quase todas as concessionárias, faltam 2 pra eu ir, né? Duas montadoras. E eu fui na Volks, né? Eu hoje tenho uma T-Cross e eu fui ver a T-Cross, né? Eu já conheço o carro. Daí o vendedor, né? Ele olhou assim de longe, assim e tal. Ele tava do lado do carro assim, tipo, sabe aquele movimento meio descontraído, né? Ele não tava de braço cruzado, mas ele tava ali. Relaxado. Tava relaxado. Aí eu cheguei perto do carro e tal, fiquei observando assim de canto de olho, aí ele veio do lado e tal. Se ele é relaxado consigo mesmo, imagina com o cliente. Então, vai vendo. Aí eu falei, olha, pô, eu gostei e tal, essa aqui, qual modelo que é? Eu já sabia qual era o modelo, né? Tá, essa aqui é uma Highline, 250 TSI. Cara, ele trouxe uma série de informações técnicas do carro, característica, tá? Não, porque tem teto, tem banco de couro, que não sei o que lá. Aí eu falei assim, ô, bacana, tal, e quanto é que tá? Aí ele falou assim, ó, esse carro, ele tá 189 mil reais. Ele olhou pra sua cara com aquela cara que você tem condição de comprar, ou ele te desafiou Não, que você calma. tinha condição de compra? Não, ele falou assim, ó, esse carro custa 189 Ou ele te reais. julgou? Mas hoje, eu consigo fazer por 169 mil reais. Deu tudo. Aí eu virei pra ele assim, né, porque eu tava, era um domingo, né, eu tava, pô, passeando num shopping de carro que tem aqui, né, perto de onde Quase eu moro. por e tal. esporte. Adoro. Eu adoro incomodar os vendedores de carro. Aí eu cheguei, assim, aí eu virei pra ele assim, eu olhei no olho dele e falei assim, cara, você não devia ter feito isso. Aí ele se espantou, né? Ele se espantou, eu falei assim, você não devia ter feito isso. Você já deu tudo. Ele falou assim, não, como é que é o seu nome? Eu falei assim, meu nome é Leandro. Eu falei assim, não, Leandro, é que com os meus clientes, eu gosto de já fazer... Então que você não falou assim pra ele, eu tenho uma Volvo 2012 blindada pra pôr no negócio. A FIP é 80, eu quero 70.
Tinha acabado com ele todinho. Não é? Aí a gente, evoluiu a conversa, fui dando panorama e tal, não sei o que. Quando eu sentei na mesa ali pra gente bater um papo, eu vi assim, atrás assim, tinha um quadro de vendas, né? Como eu sou um cara observador, eu fiquei olhando, aí eu achei o nome dele e tal. Aí, tipo assim, tinha 2 carros vendidos, era o penúltimo domingo do mês, tinham 2 carros vendidos e a meta era 6. Ou seja, o cara não tava exalando confiança porque ele tava desesperado pra poder vender, pra poder... Ele tava antecipando o processo. Ele tava antecipando o processo. Ele tava não querendo fez nada queimar do que a a gente etapa falou pra aqui. acelerar o fechamento. Na verdade, seu Ele vendedor... deu 20 mil reais antes de saber o nome. Na verdade, esse é o vendedor. Leandro. Você vê, é o vendedor de preço que não vendeu nada. É isso aí. Porque o Leandro não estava lá buscando preço, o Leandro estava buscando uma T-Cross. Aí o Highline, enfim, o modelo que ele estava buscando lá, né? Então, primeira coisa, o que o vendedor tinha que fazer? Mostrar a T-Cross, entender o Leandro, entender se ele já tinha pesquisado outros carros, entender quantas lojas já tinha passado, para depois discutir preço, para saber se ele não tinha uma Volvo 2012 blindada, né? Carro difícil de vender, mas que é muito importante. Porque assim, você vê o dano disso. Como é que os vendedores de carro fazem? Geralmente, exemplo, ele tinha 30 mil de margem, 20 mil de margem, né? Essa margem, às vezes, Mas é a será gordura. que tinha? Eu fiquei me perguntando, porque o cara que... Eu mal entrei na loja, ele já queima... Aí você tinha que ter pego a FIP. Na verdade, ele é amador. Bunda mole. Não sei. Bunda mole assim, de vendas. Não tem o que fazer. Eu achei estranho, sabe? Causou ao invés de eu ficar Se invés de agregar valor, ele acabou com o É que carro. a questão é assim, né? Primeira coisa, eu tenho que entender quem é ele, o que ele tem pra pôr na troca, se tem troca, se não tem. Isso. Agora eu tô aqui do meu lado de empresa. Agora, pra você que quer comprar um carro, nunca você fala que tem um carro pra pôr na troca. Fala que você quer comprar à vista. Até porque se você pôr seu carro na troca, faz parte do pagamento à vista, concorda? Certo. Né? Por que eles querem saber se você quer pôr um carro na troca? Pra subir a margem. Pra sobrar margem, pra te dar a falsa sensação de que estão pagando mais no seu seminovo. Então, é de extrema relevância você negociar. Se você for financiar, tá pagando à vista. Se você tem que tentar descobrir o preço. Outra dica que eu dou pra vocês. Pega o Motors ou um LX da vida, coloca o modelo do carro que você está buscando. Coloca o menor preço do Brasil. Lá você vai saber a realidade de quanto realmente você tem que pagar naquele carro, inclusive de 0 km. Interessante. Porque a FIP a FIP ela é para embasar seguro, ela é um índice que embasa a seguradora, que embasa outras coisas. A FIP não pode ir por ela. Porque pensa assim, você tem uma T-Cross 2020, eu tenho uma 2020. Eu sou caixeiro viajante e rodei 50 mil quilômetros com ela. Você vai e volta para o seu trabalho e rodou 5. Como é que eu vou embasar as duas na mesma FIP? Concorda? Esse carro pode ter sido altamente bem cuidado, mas a depreciação dele já foi muito maior. O seu tem o mesmo ano, mas você roda pouco, a depreciação é menor. Então, quando você olha para isso, você percebe que a FIP não é a base de compra ou de venda de um veículo. Ela é uma base para índice de seguradora, de órgãos que fazem análise para fazer qualquer tipo de pagamento num carro. Perfeito. Por exemplo, até mesmo financiamento, entendeu? Mas assim, cara, eu vejo que a venda, o vendedor, ele tem que se amar. Vendedor bom é aquele cara chato. É aquele cara assim, que ele se acha lindo, que ele se acha gostoso, que a alta confiança dele tá lá em cima. Vendedores, aprendam a seguir processo. Vocês acham que sabem tudo. E muitas vezes acontece isso, acaba não sabendo nada. Não tem um monte de gente estudando processos, estudando técnicas, montando... Meu, a gente pega treinamento de venda hoje, é quase um livro, cara. Né? Pega treinamentos assim, pesado. E o que fez o Ícaro se tornar um CEO em vez de continuar o vendedor a vida inteira? Conhecimento. O que fez o Ícaro ter muito mais segurança e confiança na hora de uma negociação? Conhecimento. O que faz o Ícaro estar aqui no podcast, eu lembro que na nossa entrevista, eu falei, cara, fica tranquilo. For de vendas, eu vou falar com vocês. Por que essa confiança está em mim? Porque eu tenho conhecimento. Ah, mas Ícaro, vendedor não gosta de ler. É verdade. Eu também não gosto de ler. Mas você pode aprender de outras formas. Você pode aprender vendo um filme. Você pode aprender parando de seguir meme, parando de seguir merda no seu telefone, começando a seguir só canais que vão te trazer informações de venda. Vão agregar valor. Eu falo, quando eu deito na minha cama, às vezes eu tô querendo relaxar, meu Instagram me bombardeia. Pum, pum, pum. É frase motivacional, é frase de Jesus, é frase... Cara, de tudo que eu busco, porque é o que eu sigo. É o que eu clico.
Então, meu Instagram, até meu Instagram tá altamente treinado para continuar me capacitando. Senta no trono, você vai abrir o Instagram, quem que tá lá? Capacitação. Ué, Né? O algoritmo, ele entende o que você está buscando. Automaticamente você está estudando. Estudar não significa ir para a faculdade, ler um livro de 150 páginas. Quer começar a ler um livro? Leia 2 páginas hoje, 2 amanhã, daqui a pouco você está lendo 3, 4. De repente enjoou, vai para o meio, depois você volta, mas dá um jeito de ler. Mas eu tenho um segredo do sucesso para vocês. Fizeram um livro uma vez que chama assim, 6 passos para você se tornar um milionário. A maioria das pessoas, em vez de começar no prefácio, lendo o início do livro, elas vão querer saber quais são os 6 passos. Vai nos títulos. Ah, esse aqui eu já sei, esse aqui eu já sei, esse aqui eu sei. Então o cara começa no 2, vai pro 6, vai pro 4. Pergunta pra mim, quantos caras se tornaram milionários assim? Nenhum. Porque a escala do sucesso, o processo tem que ser seguido à risca. Seja na vida, seja no livro, seja nas vendas, seja na gestão. Então o vendedor, que você me perguntou, a mentalidade dele, ele tem que parar de ter cultura pobre e ruim. Ele tem que começar a pensar que a partir de agora, quem tem sucesso em vendas é quem estuda mais. É quem se dedica mais, é quem se empenha mais, é quem tem coragem de sair da loja no sábado, ir para uma imersão e varar o final de semana e voltar a trabalhar na segunda-feira. Outro ponto muito importante de vendas é a indisciplina consigo mesmo. Feriadão. Cara, vamos relaxar. Feriado. Ele já esquece tudo. Da quinta-feira, o feriado é sexta, quarta-feira ele já tá... Meu Deus, a praia... Não, ele passa o dia arrumando a vida dele. Cliente, deixa esse cara embora. Né? Passa pro outro. O vendedor águia, ele tá lá. De olho no cliente, focado. Beleza, eu vou viajar. Ok. Aí, primeiro dia não. Um dia antes do feriado, cachaça. Bebo tudo. No outro dia, amanheço morto. Pra curar uma ressaca, só bebendo no outro dia não. Vai. Bum. E ele vara 4 dias assim. Aí, exemplo agora que a gente tá vivendo. Voltamos a trabalhar terça-feira. Aí o cara tá morto, tá destruído, tá acabado. Eu falo que já tá doente. Ressaca. Não, é doença já. Já tá com aquela doença grave, crônica, que ele tá à beira da morte. Não é nem ressaca, né? Aí o que acontece? Ele volta a render sexta-feira. Então, ao invés de ele perder os dias do feriado, ele perdeu mais uma semana se recuperando. Por quê? Vem depressão, vem desmotivação, vem energia baixa. O cara não fez uma caminhada, o cara não bebeu água, o cara não cuidou de si mesmo, ele perde performance. Perdeu performance, ele perde um mês. E vendedor bom não tem mês ruim, mês bom. Tem mês com adversidades e outros não. Mas as adversidades, elas estão na nossa vida o tempo todo. Todo dia. Mente blindada, né? O cara de vendas. Primeira coisa que ele faz, tô bem não. Porque senão a minha mulher brigou comigo. Cara, tô bem não. Cara, você viu que o Lula acabou de anunciar tal coisa? Né? Você viu que o Jornal Nacional... Cara, eu sempre falei para você, para de ver esses troços. Esquece. Pode ser Lula, pode ser Bolsonaro, pode ser quem for, o país vai continuar girando. Mas a crise, esquece a crise. Que crise? Não tem crise. A crise tá na sua cabeça, a crise tá na sua equipe. A crise tá na sua mente. Irmão, com crise, sem crise, o boleto vem do mesmo jeito. Quanto mais crise, mais eu tenho que estudar, me preparar. Quanto mais crise, mais eu tenho que seguir o processo. Quanto mais crise, mais eu tenho que atender melhor. Quanto mais crise, mais eu tenho que ligar. Porque o cara que foi embora eu tenho que trazer de volta. Quanto mais crise, mais eu tenho que recuperar meus clientes. Quanto mais crise, eu tenho que aumentar minha conversão. Tem que aumentar minha taxa de conversão de agendamento, minha taxa de conversão de presença em loja, minha taxa de conversão de clientes atendidos em loja. Taxa de conversão perfeita de atendimento em loja, 25%. Taxa média, excelente. Taxa de conversão de agendamentos, 70%. Taxa de conversão de clientes em loja, mais 70%. Com isso que eu consigo atender o suficiente para fazer 25% e bater a meta do mês. Aí, geração de oportunidades. Cara, esse é um ponto que se não tiver, você tem que cobrar o seu gestor, você tem que cobrar a sua empresa. Tá faltando marketing, tá faltando algum ponto que não tá te gerando múltiplos necessários para você, mesmo atingindo as taxas de conversão, você conseguir atingir o seu resultado. Primeiro, assim, eu trabalhei com marcas, ou estavam iniciando, em Nissan em 2011, por exemplo, era a 17ª do mercado, eu coloquei ela em segundo lugar de market share. Fazendo o quê? Meti um guindaste no meio da rua, tinha uma Ford de um lado, uma Chevrolet de outro, eu não tinha dinheiro para pôr marketing. Mas eles botavam 40 cada um. O que eu fiz? Não compre seu Ford, não compre seu Chevrolet, se conhecer seu japonês, que era Nissan, eu tinha que remeter a Toyota. Os clientes entravam, irmão, na hora que o cliente entrava, só faltava eu tratava o cara igual um rei.
eu dava atenção máxima para aquele cliente. Eu levava a fazer test drive. Eu vendia Tida Sedan. Imagina. Tida Sedan. Mas eu lembro perfeitamente, o Tida Sedan tinha o banco de veludo. Quando eu passava a mão, passa a mão nesse banco de veludo, o cara chegava a arrepiar. Você que tava passando a mão assim, naquele, sabe? Né? E é isso. Então, o que precisa? Quanto mais dificuldade eu tenho com o produto que eu tenho, mais dedicação eu tenho que ter, mais processo eu tenho que seguir, mais aquele carro eu tenho que entender. Perfeito. Não tem pra onde correr. Perfeito, e faz todo sentido, Ícaro, todo sentido. Mas antes da gente continuar o nosso bate-papo aqui, eu quero reforçar que a turma nova do programa de aceleração de supervendedores, a nossa mentoria, está com as inscrições abertas. Eu quero convidar você, que é ouvinte do Papo Vendedor, a fazer uma reunião estratégica com o meu time, ou, se der sorte, comigo pessoalmente. Para você conhecer todos os detalhes do programa de aceleração, é só você clicar no link que acompanha este podcast, colocar os seus dados e o nosso time vai entrar em contato com você, tanto pelo telefone quanto pelo WhatsApp. Agora, se você quer organizar as oportunidades de negócio do seu funil de vendas e fazer uma gestão de carteira de clientes que te ajude a bater meta de vendas com consistência, quero convidar você para conhecer o Plumes CRM, o nosso patrocinador aqui desta temporada. Inclusive é a ferramenta que nós usamos na nossa operação comercial. Os dois links estão na descrição deste conteúdo. Agora sim, vamos para o bloco 2. Agora eu queria pensar um pouquinho com você no dono da loja, ou no gestor comercial que é dono de uma loja, tem lá sob o seu comando, sei lá, 4, 5, 10 vendedores, né? Na sua visão, quais são os principais desafios que esse gestor, que esse dono de loja enfrenta e como é que, na sua visão, ele pode treinar o time de vendas? Para começar, bons vendedores não trabalham para dono ou gestor bunda mole. Então pensa assim, se eu decidir ter um negócio de carro e eu não sou um cara de vendas, eu não sou um líder, eu não sou um cara que inspira e direciona a minha equipe, eu tenho que contratar alguém. Por quê? Não adianta nada, eu sou um cara inteligente, mas eu sou um administrativo financeiro. Eu pego um bom RH, uma boa empresa de recrutamento, boto lá 4 vendedores leão sanguinário. Aí chega o cara, vamos vender, abriu a porta e fechou pra mim. Ih, meu irmão. Perdeu. Tchau, muito obrigado. Vai embora. Vendedor guerreiro, vendedor leão tem que ser gerido por líderes guerreiros, líderes leão. Eu falo que é a lei do rei Arthur. O cara que é de vendas, o cara que é de gestão de vendas, o cara que é batedor de meta, ele é o primeiro que vai com a espada pra cima da luta. Ele não é aquele gestor bunda mole que fica sentado na mesa enquanto os vendedores estão lá sozinhos e eles ficam sem saber exatamente o que está acontecendo. Primeira coisa, se você que é dono de loja, você pergunta pro seu gestor, qual foi sua taxa de agendamento? Qual foi sua taxa de conversão de cliente em loja? Não sei, não serve. Gestor de vendas, dono de loja, ele tem que ter todos os indicadores na cabeça. É ciência e matemática. Ciência são os métodos que você aplica e a matemática são os seus indicadores. Segundo passo, essa é uma técnica minha, TMEA. TMEA. Eu treino, eu motivo, eu executo e eu acompanho. Adianta eu treinar meu time, dar um puta treinamento pro meu time, sem eu motivá-lo? Não. Por quê? Dei aquele treinamento legal pra caramba, falei, vamos, gente. Aí vai cada um pra sua mesa, na depressão, na mesma derrota. Tô cansado desse cara falar pra mim do livro. Tô cansado. Eu já sei tudo. Né? Então o que tem que ter posterior ao treinamento? Grito de guerra. Quer escalar o seu negócio? Quer gerar o impossível dentro da sua loja? Cultura, ritual. Grito de guerra forte. Né? Como que vai ser esse grito de guerra? Cara, cada um vai construir o seu. Eu lembro que tem um do escoteiro que eu nunca esqueço, assim, ó. Patrulha, tigre, com raça, com fibra, com determinação, avante seguiremos para cobrir essa... Dá para virar um grito de guerra. Vamos lá, time, com raça, com fibra, com determinação, avante seguiremos para cobrir essa missão. Melhor vendedor do mundo que é? Somos nós. Pô! Pô, os caras já saem, vamos. Tô treinado, tô motivado.
Aí treinei todo mundo, motivei. Mas na hora da execução eu fico lá. Só olhando. Cruzado. Sai um cliente, sai 2 clientes, sai 3 clientes. Olha o que aconteceu, fulano. O cliente vai falar com a mulher. Ih. O cliente quer ver outro carro. Ih. Aí chega lá o dono. Queridão, quantos carros passou na sua loja hoje? 10. Quantos carros você fechou? 1. Você fez o método TBC? Não, seu Ícaro, eu não sei o que é TBC. Tirou a bunda da cadeira e foi lá ver o que estava acontecendo? Não, mas aqui, cara, gestor tem que estar na mesa. Nenhum cliente pode ser demitido pelo seu vendedor. Só você tem o direito de demitir o cliente ou eu. Mas o cara fica lá sentadão porque eu sou gestor. Sou gerente. Cara, não existe isso. O cliente em vendas de carro, principalmente, ele se sente prestigiado de ter o gestor na mesa dele. Ele se sente prestigiado. Olá, seu Leandro, como é que vai? Cara, é um prazer tê-lo aqui. O que precisar pode contar comigo que hoje você vai trocar o seu carro. Quer um cafezinho? Quer um cafezinho? Quer uma aguinha? Cara, ficou com dúvida do carro? Quer que eu vou lá? Gestor de loja, ele tem que estar andando, ele tem que estar se movimentando. Em todas as mesas ao mesmo tempo. Em todas as mesas. Possível. Ao mesmo tempo agora. Mas aí que tá. Pra tudo tem que ter uma estratégia. Porque se o vendedor me botar sentado na mesa, eu ferrei com os outros 4. Então eu passo, eu acompanho, eu meço a temperatura, mas eu não posso efetivamente sentar. E se eu decidir sentar, fui eu que decidi, porque eu vi que era a única venda que eu realmente tenho e ali vale a pena investir meu tempo. Uhum. De contrapartida, eu tenho que estar tentando fechar os 4. Então, para isso, eu tenho que estar circulando. Em todas ao mesmo tempo. E o próximo passo é o quê? Então, treinei, motivei, executei. Próximo. Claro, minha equipe está feliz da vida, né? Qual que é o próximo passo? Acompanhar meus indicadores. Cavalo que não sabe para onde vai, não chega a lugar nenhum. Né? Então, eu não sei qual que é o meu fluxo, eu não sei qual que é o meu vendedor converte mais ou menos, eu não sei como é que estão os meus números, como é que eu vou falar em escala, como é que eu vou falar em crescimento de resultado, como é que eu vou falar de mês bom, mês ruim. Uma pegadinha muito interessante, cara. Eu fazia minhas planilhinhas lá de Excel na época, eu botava lá, vendedor 1, 2, 3, 4. Quantos atendeu? Atendeu 10. Quantos fechou? Fechou 2. 20% de conversão. Então tá abaixo dos 25 que eu buscava. Quantos atendeu aqui? Atendeu 20, mas fechou 4. 20% de conversão. Mas peraí, esses caras que só atendeu 10 e ele tem 20% de conversão e esse aqui atendeu 4, tem os mesmos 20, quer dizer, se esse aqui tivesse atendendo mais, ou se eu tivesse dividido o fluxo entre eles, poderia ser que eu teria mais um carro de cada um. Né? Uhum. Então, os indicadores é o ponto que faz toda a diferença no seu negócio. Às vezes você está tendo um mês de alto fluxo e baixíssima conversão, mas você só vai descobrir isso no dia 25. Aí, meu irmão, no dia 25, já não tem muito mais o que fazer. Agora, se eu estou todo dia, reunião de bom dia, né? Todo dia, pegando meus vendedores, passando, quanto atendeu, quanto fechou, por que não fechou, por que não fechou, o que está faltando, liga pro cara. Gestão próxima. Todos os dias meus indicadores estão atualizados. Todos os dias eu dou um treinamento em cima das minhas próprias objeções. Porque se eu sou líder, se eu sou gestor, significa que eu sou a pessoa que mais entende de venda de carro lá. E com as próprias objeções, vamos pegar lá numa tempestade de ideias, né? Que os caras estão colocando ali as ideias deles, a gente consegue já ir treinando e melhorando aquilo. A gente já consegue ir recuperando os negócios perdidos. Então isso tem que estar muito claro na cabeça do gestor. O gestor que não treina, que não motiva, o gestor que não faz role play, o gestor que não ensina o cara a fazer test drive, o gestor que não ensina técnicas de persuasão, o gestor que não traz inspiração da vida dele, de como ele chegou lá, ele não vai ser amado, ele não vai trazer inspiração. E a equipe não vai dar resultado. Não é algo muito complexo, sabe? Pega a sua história. De onde você veio? Como é que você começou? Como é que você se tornou gestor? Você era rico? Você era pobre? Não, era rico. Saí de casa para virar vendedor de carro. Ah, então tá bom. Tirou o traço da riqueza para trás. Cara, eu comecei em vendas, fui trabalhando, me ferrei nesse mercado e hoje eu sou um gestor. É por isso que eu posso passar conhecimento. Minha família, a minha crença, né? Oração todo dia também, gente. E eu falo que, lógico que não ora. Eu sou cristão. Eu sou um cara que, assim, sou grato a Deus a tudo. Nada na minha vida é sem Deus. Deus esteve presente o tempo todo na minha carreira, na dor e na glória.
né? E Deus me prepara o tempo todo. Então, e eu falo com ele. Então, se você não tem Deus e sua equipe também não tem Deus, esquece. Fica muito mais difícil as coisas acontecer, porque pessoas que têm alta performance, a primeira coisa que vem é o olho gordo, é inveja. E a gente sabe que isso são coisas que pegam na gente. Opa. Se você não está fortalecido e blindado, você vai ser impactado também. Então, treinei, motivei, orei, mostrei os indicadores, reunião de bom dia, quadro de gestão à vista claro, ranking claro. O carrinho ali... Carrinho, Exatamente. pódio, né? Tem que estar tudo claro. Meu quadro de vendas, depois eu vou ver se eu mando para vocês colocar, vocês vão ver que loucura. Mas meu quadro de vendas era mais ou menos assim, ó. Tantos carros, mais uma semana empregado. Tantos carros, pé na rua. Tantos carros, você é foda. Cara, ambiente de venda é um ambiente hostil. Vendas não é ambiente de amor. Nossa, quer ver uma coisa triste? É empresa de tecnologia. Todo mundo feliz. 10 cafés por dia. Aquela felicidade, cara. Que esse cara assim, meu Deus. Esse dia eu falei assim, Fabiano, eu não consigo trabalhar aqui, não. A gente tem um sócio lá de tecnologia, né? Consigo trabalhar aqui, não. Eu falei, todo mundo é feliz. Olha que coisa que tem máquina de café, de bolar. Porra, velho. Eu falei, cadê os caras vendendo? Cadê os caras pra cima? Cadê o gás? Como vamos? Eu falei, velho, eu vou ter que chutar a mesa aqui, não tem jeito. Pra ver se apavora esses caras. Todo mundo falando baixinho. Devagar. Pô, velho, por isso os fones de ouvido. Agora a gente sabe porque um projeto de um mês eles entregam em 3. Porque não tem uma meta definida e arrojada. Os caras não querem mudar o mundo na velocidade das vendas. Os caras não querem criar resultados impossíveis. Vendedor, a maioria dos gestores, a primeira coisa quando tem crise é botar a culpa na mão, o vizinho não tá vendendo também. Não tá vendendo porque eu tô merda. Não é? Não tem esse negócio. Não tá vendendo porque a estratégia de marketing dele é ruim, não tá vendendo porque o time dele é mal capacitado, não tá vendendo porque ele é mal capacitado. Isso tem que estar claro de ver. Cara, eu falo, velho, eu sou vendedor. E quando eu não vendo, eu fico doente. É dopamina. Dopamina pura. Vender é uma droga dentro de você. É uma recompensa que libera, gigantesca. é uma recompensa gigantesca. Inclusive, eu tô lendo o livro lá do dopamina pra tentar me entender. Agora tô entendendo mais. Mas é isso. Vender tá na veia, energia. E o cara que não tem essa energia, que não tem na veia, que não tem dopamina na alma, irmão, vai ser enfermeiro, vai ser frentista de posto, eu sempre gosto de falar. Ou funcionário público, né? Que são profissões importantes também. Claro que são. Mas não Mas não é Não pra- precisa do sangue no olho. Mas é pra quem nasceu pra vender. Exatamente. Ó, precisa eu de sangue, falo pro não. eu contratei um diretor novo lá pra expansão, eu falo pra ele assim, ó, todo dia você vai assistir Lobo de Wall Street. Só que você só pega, deixa a parte das putas e das drogas pra lá e foca no que é bom. Mas você vai assistir todo dia até você ficar bom. Não, mas todo dia. Eu ligo pra ele, assistiu o Lobo de Wall Street hoje? Não, assiste. Ah, mas eu não aguento mais. Assiste de novo que você não tá vendendo tanto que eu quero. Né? E uma coisa pra finalizar aqui, eu acho que tá no final já ou não? Já. Pra finalizar, gente, Tá bom demais, né? Passou voando uma hora mesmo, né? existe uma coisa chamada criatividade. O vendedor que não tem criatividade, o vendedor que ele não consegue encontrar os caminhos de forma diferente do que, às vezes, o rio tá descendo a água, ele não tem sucesso. Vocês viram a história, eu posso contar inúmeras, mas a gente está no final. Mas tudo que eu construí de sucesso foi fazendo criatividade. Foi usando a criatividade. Foi entendendo o que eu tinha e criando coisas novas. Eu falo que quando você está com um leão na sua frente, tem um momento para você ter mais criatividade, você com um leão na sua frente, você não tendo para onde correr, você pensa em tudo, não pensa? Exato. Se eu pulo, se eu corro, se eu vou para cima, Finjo de ou morto. se eu vou morrer, se eu finjo de morto. E isso é a hora da venda. Quando você está ali com o seu cliente, quando você está num mês adverso, ou quando você está crescendo, é o momento de você usar a sua criatividade. Ela vai te levar ao sucesso. É isso aí. Sensacional, Ícaro. Que legal. E eu quero te fazer uma pergunta para o amigo ouvinte que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, né? Como é que ele pode fazer para se conectar com você? Lembrando que eu vou deixar os links na descrição desse conteúdo. Olha só, meu Instagram é YCARO, Ícaro, _A Martins. Ou, como eu sou o Ícaro mais famoso do Brasil, só você colocar Ícaro com Y, espaço Martins, você vai me encontrar. Ou busca Vapt, hoje aqui em São Paulo, presente praticamente em todos os bairros. Você que quer vender seu carro,
ou você que está buscando trabalhar com a gente e ter alta performance, busca uma das nossas lojas que você vai entender o que é processo de vendas. Porque olhar no olho do cliente, comprar o carro dele com 20%, 15% abaixo da tabela, mas falando a verdade, é só para quem se torna solução e entende de necessidades através de processo. Sensacional, Daniel Mestre. É isso aí. Para você que ficou até o final desse conteúdo com a gente, manda pra gente aí críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de convidados, sugestão de pauta. Esse conteúdo é feito de vendedores para vendedores, então a participação de vocês é super importante. Lembrando que se você está no Spotify ouvindo o nosso podcast, aproveite para se inscrever no nosso canal, só clicar em Papo Vendedor, arrasta lá para cima, você pode assinar o nosso canal e aproveita para deixar a sua classificação para o podcast. Quantas estrelinhas este podcast aqui merece? 5 estrelinhas nesse caso. Você não pode dar mais porque não dá. É 5 estrelas, é o top. Vamos fazer um grito de guerra final? Bora! 1, 2, 3. Quer vender seu carro? Vem pra Vapt! Tem que ter um no final. Sensacional, sensacional. Só que é o seguinte, se você tá no Spotify, você só escutou isso. Você tem que ir pro YouTube pra você ver essa entrevista com o Ícaro. Porque foi muito gesticulada, né? Exatamente. Você foi o primeiro convidado em 319 episódios que levantou da mesa. E aí, top demais. Ele e o outro cara tão ligado na energia quanto esse cara, Ciro Bottini, que gravou de pé. Você lembra? Mas o Ciro foi ele tava remoto. na casa dele. Foi remoto, ele gravou em pé e tal. Mas vocês percebem como que é a criatividade. Total, né? E como vocês queriam que eu expressasse e mostrasse, eu tive que levantar. Confesso que na hora eu me preocupei. Falei, será que o que eu tô fazendo tá certo? Falei, quer saber? Não, fica tranquilo. Vamos pra cima. O Marcelo tem um problema, nós não. O Marcelo é o editor. Marcelo tá feliz da vida ali, eu tô vendo o sorriso dele. Vai vender a Volvo dele, a Volvo dele tá vendida, eu vou resolver essa treta pra você, Marcelão. Deixa com o Beck. É isso aí, senhoras e senhores, baita episódio no ar. Eu tenho certeza que você vai sair desse episódio muito mais preparado, muito mais preparada para vender carros com essas técnicas que o Ícaro trouxe aqui. E olha, eu falo a verdade, se as pessoas que estão vindo colocar isso pra vida, seja na área que for, ele vai vender todas qualquer coisa. Dá para adaptar o método para todas as áreas, cara. Fantástico. Eu quero agradecer de verdade todo o carinho, tudo que você compartilhou aqui com a nossa audiência. Eu tenho certeza que a pessoa que está do outro lado está nesse momento muito mais capacitada para exercer a sua profissão, cara. Muito obrigado. Contem comigo, digita eu quero mais que eu voto. Boa, é isso aí. Deixe nos comentários aqui do YouTube, eu quero mais que a gente traz o Ícaro aqui. Eu venho falar de vendas, eu falo de qualquer coisa. Falo até de vender morcego morto. E se você está... Já viram esse vídeo? Não. É muito bom, depois vocês colocam na internet. Pra você que tá aí ouvindo, coloca o vendedor de morcego morto. Vocês vão perceber o que é técnica de venda. Sensacional, sensacional. E se você está no YouTube, já aproveita, deixa o like, faz esse comentário, que eu quero trazer de novo o Ícaro aqui. O cara é ocupado, hein? Esse cara é ocupado, então a gente precisa colocar já na agenda dele aqui do segundo semestre para trazer ele de novo aqui no Papo Vendedor. Aproveita para se inscrever no nosso canal e, óbvio, continua estudando vendas com a gente. Aqui do meu lado aqui, ó, tem 2 vídeos para você continuar a sua jornada de desenvolvimento comercial aqui no Papo Vendedor. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso! Tchau, tchau.